Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, muito legal e uma grande satisfação. Vou conversar com Eric Mello, ele é CCO e cofundador da WebJump. Eric, muito obrigado a gente poder conversar. Uma história bacana de ascensão e de evolução da empresa. Tem muita coisa interessante para a gente compartilhar hoje, não é isso? É isso mesmo. Primeiro, obrigado, Xandó, pela oportunidade de conversar com você, estar aqui junto. Vai ser um bate-papo muito legal aí para falar do WebJump, falar um pouquinho desse mercado de e-commerce aí que vem despontando aí no cenário nacional. Não, maravilha, vai ser isso mesmo. A gente vai começar eu te convidando para você contar um pouco da história da WebJump. Parece que tem alguma coisa a ver da sala de jantar da casa da tua mãe ou coisa parecida. É, e aí depois a gente vai entrar em temas mais atuais. E você é cofundador também, né? Então conta um pouquinho dessa história, por favor. Pô, bem legal você citar isso, Xandó. Sim, a WebJump a gente nasceu, acho que como qualquer companhia lá nos anos 2000, né, especificamente em 2007, com um sonho, né, de 3 pessoas de realmente de empreender e fazer um negócio, né? Então, entramos para a internet justamente com aquela ideia de dar o seu salto para a internet, né? Ajudar as pessoas a entrarem na internet. E naquela época, a WebJump, ela fazia de tudo. Faziam sites, portais, estratégia, SEO, AdWords, né? Como eu te falei, realmente como qualquer agência de internet surgiu naquela época. E sim, surgiu lá na casa, na sala de jantar da minha mãe, era uma delícia, né? Todo final de tarde tinha um bolinho lá no final, né, para a gente comer. Mas crescemos rápido, né? Saímos rápido da casa da minha mãe, fomos para a cidade de Jardim, trabalhamos muito tempo ainda nesse conceito de internet, que era o que o mercado realmente precisava na época, e focamos ali em trabalhar com sites, portais. Foi quando, em 2011, desenvolvemos o nosso primeiro e-commerce, né? Foi o e-commerce da Caçula de Pneus na época, e interessante falar que hoje não, né? Esse ano fazem 10 anos do desenvolvimento do nosso primeiro e-commerce, e a gente desenvolveu o e-commerce com a plataforma Magento, né? Escolhemos o Magento muito pelo fato de você já ter uma estrutura, um framework pronto de e-commerce e evoluir através dele. O Magento já despontava naquela época como os principais ecossistemas de e-commerce do mundo. Então foi muito nisso que a gente olhou para o Magento com mais carinho e resolveu trabalhar ele aqui no nosso mercado nacional. E aí o Magento cresceu muito, né? Se tornou a principal plataforma de e-commerce do mundo. Acompanhamos esse mercado fazendo um excelente trabalho aqui no Brasil. Viramos partner oficial da Magento também aqui no nosso mercado. E a partir daí a gente identificou que o Magento, o e-commerce em si, ele dava muito mais crescimento. Era uma coisa que, quando você entregava um projeto, ele se iniciava ali, né? Então a gente resolveu focar realmente em e-commerce, trabalhamos muito nesse formato, levando a bandeira do Magento no país e atendendo clientes menores. Foi quando a gente fez a primeira cliente que veio grande para a gente, foi a Ambev, um trabalho lá em 2015. Foi quando também a gente estava mudando a nossa metodologia de trabalho para atender esses clientes enterprise e middle market, e crescemos muito ali com a Ambev, também com outros clientes que acompanharam essa evolução, principalmente juntamente com que o Magento oferecia, essa escalabilidade que ele dava para crescimento. Crescemos bastante, chegamos aí a ganhar alguns prêmios internacionais, como o melhor e-commerce B2B, na categoria Best B2B Experience, com o próprio projeto do parceiro Ambev, Obra Max, em 2019. Então foi uma evolução muito grande que a companhia teve nesses últimos anos, e nesse ano, por conta realmente do momento triste que é a pandemia, ela também trouxe uma revolução nesse nosso mercado, né? O e-commerce cresceu muito nesse período, né? Sabe, nós conversávamos há pouco e eu te confidenciei que eu já fui desenvolvedor, até desenvolvi plataforma de e-commerce lá no começo dos anos 2000, você também disse que desenvolveu a sua. O fato de vocês escolherem uma plataforma tão consolidada e robusta como a Magento, que mudou de nome, né? Então me conta um pouco o que é essa robustez dessa plataforma e esse novo momento, né, que eles estão mudando, foram adquiridos por uma empresa importante. Vamos falar um pouquinho disso. Perfeito. O Magento, ele surgiu independente lá atrás, né? Ele surgiu também com uma proposta de você ter um framework ali como uma versão open source. Essa versão open source foi que deu realmente a grande escalabilidade para a plataforma a nível mundial, porque você tinha empresas como a WebJump, pequenininha aqui, para ter uma plataforma open source, conseguia desenvolver com isso, não só no Brasil, mas como no mundo, e também empresas de tecnologia que conseguiam desenvolver soluções para serem agregadas ao Magento.
Magento ele foi numa época adquirido, depois que ele nasceu independente pelo eBay, ele ficou um pouquinho encostado ali, não teve uma evolução muito do sistema naquele período, e depois ele voltou a ser independente, foi adquirido por um grupo chamado Permira, que aí sim fez a venda, né, que foi para a Adobe. A Adobe comprou o Magento há aproximadamente 3 anos atrás, e todo mundo acha que a Adobe é só Photoshop, né, gente? Não é só Photoshop. É mais. A Adobe tem uma camada inteira de Commerce Cloud, que você consegue também fazer toda a jornada dos seus clientes, toda a parte de Analytics, AEM, e por aí vai. E faltava, sim, no portfólio da Adobe, uma plataforma de e-commerce, e eles adquiriram o Magento há aproximadamente 3 anos atrás, e foi feita essa evolução. E o Magento, para quem era fã, né, tem gente tatuado o logo da Magento, né, no corpo, mudou de nome. Então, o Magento agora, ele é Adobe Commerce, né, depois dessa trajetória que a Adobe fez aí, ele entrou realmente agora definitivo, né, nesse novo formato, e eu creio que é realmente uma evolução aí que o Magento vai ter junto com a Adobe, e a gente já está vendo isso. Não, e assim, eu entendi que vocês, né, a WebJump, aliás, um nome fantástico, né, porque realmente dá um pulo para a web, né, o nome foi muito feliz quando vocês escolheram, né, vocês são hiper certificados, trabalham profundamente com a plataforma, parece que estão entre os mais certificados aí do mundo, e atuação tanto B2B quanto B2C, o que permite ampliar muito o mercado de vocês, né, vocês têm clientes, você falou de Ambev, falou de caçula de pneus, enfim, você falou de vários nomes, então tá em vocês pisam em todo lugar, é isso? Exatamente, né? Essa certificação foi fundamental, né? Que esse processo que a gente teve de evolução juntamente com a Magento. Então, para você virar um partner oficial da Magento, você precisa passar por vários degraus, né? Hoje a gente está nos principais degraus, que é Gold Partner. Nós somos o único Gold Partner aqui do Brasil e o único Gold Partner que tem o selo de especialista na América Latina. Então, é uma evolução, um trabalho muito estruturado que a gente faz, metas que a gente tem juntamente com a própria Adobe para a gente estar nessa posição. E o mais difícil não é chegar no Gold Partner, o mais difícil é manter isso, né? Então, acho que isso a gente fez com excelência nos últimos anos. E dos clientes, realmente, né? Como você falou, Ambev, Nestlé, caçula de pneus, que foi super importante para a gente no começo, Minerva Foods, Obra Max, Riachuelo também já foi cliente nosso. Então foi realmente uma transformação que a gente teve, e a gente entende que o Magento ele é fundamental realmente para essas empresas que já estão ou com uma senioridade ali importante em relação ao e-commerce, para a gente em varejo, para ter um salto maior ali para a utilização da plataforma em nível de varejo, também como indústrias dos sistemas B2B, como a gente já tem uma solução B2B nativa dele, né? E quando a gente fala de B2B, a gente sabe que você tem uma complexidade um pouco maior, porque você tem regras específicas de negócio em cada uma deles, e a indústria também ela está se transformando, Xandó. Ela está passando por um momento de transformação, onde ela tem possibilidade de fazer um canal direto com o consumidor através de uma plataforma ali no D2C, como também um B2B através dos seus pontos de vendas. Então a gente precisa desmistificar um pouquinho, a indústria precisa trabalhar um pouco ainda melhor ali, tá nesse processo de mudança, mas diferente do e-commerce startup que você muda e consegue fazer rápido, quando a gente fala no nível de indústria, é um transatlântico, né, fazendo mudança. Então é um processo mais lento, e a gente precisa entender que, por ser um processo mais lento, a gente precisa ter entregas contínuas e fazer uma coisa escalonável, né? Sabe que eu tenho muita curiosidade de saber, assim, de uma maneira breve, se você puder comentar, como que é um processo de uma implantação? Imagina um cliente novo, não importa assim, se é B2B, B2C, né? Do que consiste o processo? É um prazo demorado? Você acabou de sinalizar que o B2B é um pouco mais complexo, né? Mas qual é, em resumo, o processo para você ajudar um cliente ou para mudar de uma plataforma que ele já existe ou implantar uma loja do zero? Perfeito, excelente pergunta, Xandó. Isso é legal porque normalmente você tem muitas soluções que são de gaveta. Toca isso daqui, funciona, ele resolve. Normalmente as pessoas ou as empresas ou as indústrias acham que a solução é a tecnologia. A tecnologia é a última coisa que entra. Primeiro a gente precisa entender o quê? Quais são os desejos? O cliente normalmente ele vem com um desejo, mas ele não vem com escopo, né? Ele não vem com a regra de negócio. Então o erro é que eu venho com desejo e contrato a tecnologia aqui,
você tem um vazio nesse meio aqui que você não está sendo aplicado na hora. E aí é normalmente onde dá os primeiros problemas, achando que a tecnologia vai resolver, e não é. Então, existem uma série de metodologias e processos que a gente coloca, né, no desenvolvimento, nessa parte de descobrir o que esse cliente precisa, né, com Inceptions. UX, por exemplo, é uma das técnicas que a gente pode utilizar, que é entender o que esse cliente precisa e, principalmente, o que o usuário desse cara precisa. Então a gente precisa entender como que é o processo do usuário desse cara, como que é a jornada, qual que é a dor que ele precisa resolver. Quando eu falo de B2B, eu estou falando tanto de uma dor dentro de uma indústria, como uma dor também do vendedor, como uma dor do usuário. Precisa entender todos esses cenários. Então, trabalhar o usuário, trabalhar o negócio, trabalhar as regras e o que a empresa precisa, você vai começar a ter uma entrega de valor muito maior. Então, não é só entregar um e-commerce. Então, você precisa fazer esse trabalho inicial e quando você entrega o projeto, você não acabou por ali, só está começando. Então, a gente precisa começar a ter um trabalho de dados para realmente começar a trazer mais insumos com o negócio no ar. Então, é fundamental você... Se você não é uma empresa e você não tem... Se você tem só o desejo, para tudo... Ou contrata uma empresa que vai ajudar você a estruturar isso, ou contrata consultores que vão ajudar você a estruturar um escopo realmente para você desenvolver o que você precisa. Sabe que isso tudo que você me contou, foi impossível não fazer uma conexão com o pôster que está aí no fundo da tua parede. Tem o Pelé e tem o do Grande Prêmio de Mônaco, e que obviamente me remete ao Senna, que era um cara extremamente obstinado. Esse aqui é o Senna, inclusive. Parece que é na Toleman, né? Pois é, o carro. É, exatamente, uma situação incrível. Mas você me falava que essa característica, de uma certa maneira, permeia a cultura de vocês, essa busca pela perfeição, pelo bem feito, enfim, é por aí, né? Exatamente. Eu acho que, no fundo, Xandó, é sempre processos e pessoas. Você não consegue fazer nada se você não tiver as pessoas, e aí é perfil de pessoa, como que a gente trabalha isso e como que a gente trabalha a evolução disso. Quando a gente trouxe o Senna, né, como você falou, muito da história do WebJump, né, da gente começar lá na sala da minha mãe, né, sem investidor, sem nada, começamos lá e chegamos a um destaque hoje, né, muito pelo trabalho que a gente faz, mas a cultura, ela é fundamental para você ter uma entrega com excelência no final, né? Para você ter uma entrega com excelência no final, você precisa que as pessoas que estejam desenvolvendo esse projeto tenham excelência. Então a gente traz um pouquinho da história do Ayrton, a nossa sala principal que a gente tem no nosso escritório, que, né, tá todo mundo em home office agora, mas é Ayrton Senna. Eu tenho a sala do Gustavo Kirten, do Robert Scheid, da Hortência, do próprio Pelé, para justamente porque o esporte, ele sempre tem a questão do desafio, né? Hoje a gente tem o nosso slogan realmente tocado no desafio, né? A gente é inspirado pelo desafio. O desafio é o que move a WebJump. Então, ele é fundamental a gente trazer essa questão do esporte, principalmente do Ayrton, que toda vez que ele entrava no carro de Fórmula 1, ele dava o melhor dele. É isso que a gente precisa, não só para o profissional da WebJump, mas para o profissional do nosso país, e que o nosso país só vai evoluir quando a gente tiver esse espírito de que o brasileiro é bom, a gente pode fazer diferente. E é isso que a gente traz para a WebJump, na nossa cultura, e é o que a gente traz, tanto é que ganhamos por 4 anos consecutivos, a nossa nota no Great Place to Work só aumenta, que legal. 92 ali, e temos também para os trabalhos de formação de pessoas, né? Hoje em dia, Xandó, você tem mais de 400 mil vagas de TI abertas, né? Poderia todo mundo entrar num bang aí, e que é o que acontece muito. A gente foi por outra via, realmente, de formar gente. Estamos com um plano de formar mais de 25 estagiários, temos uma academia, tem um cara que era oceanógrafo, que resolveu ser front-end, eu tenho um engenheiro que virou Scrum Master. Então, fazer essa transformação do nosso país também é fundamental, e trazer essa cultura de entregar e fazer um negócio com muito amor, né, e com dedicação, e você vai evoluir, com certeza você vai ter um produto final num nível excelente, que é o que a gente busca em tudo que a gente faz. Fantástico, fantástico. Olha, o nosso tempo explodiu.
tá? Mas que vai explodir mais um pouco, porque eu preciso te perguntar o seguinte, vocês compartilharam comigo também um material, uma pesquisa ou conclusões que vocês tiraram sobre a evolução do comércio eletrônico, né? Eu vou pedir para você muito resumidamente chamar aí os highlights dessa pesquisa, porque isso obviamente afeta diretamente a própria evolução da WebJump, né? O caminho que vocês estão indo, eu imagino. Exatamente, né? A gente tem a tendência, todo mundo viu o que passou, né, com o Covid, né? Então você teve que a gente estava até falando antes no backstage ali, muitas coisas vieram a goela abaixo, precisou inovar, precisou fazer realmente muito rápido, mas antes disso tudo a gente já tinha uma tendência, né? Uma tendência que estava sendo clara, né? Tem um evento em Nova York que é a NRF voltada para o varejo, né, lá onde você traz bastante tendências, e antes de existir a pandemia aqui, vir a pandemia para o Brasil e para o mundo, eu fui para a NRF e vim para cá, para o Brasil, e dei uma palestra no E-Commerce Brasil. Para quem não conhece o E-Commerce Brasil, é o que fomenta o nosso e-commerce nacional aqui, acessa no E-Commerce Brasil, que é super legal, e eu fiz uma palestra justamente por isso. O varejo tradicional vai acabar? Antes de existir pandemia, né? E o varejo tradicional não vai acabar, as coisas vão se somar, né? E o se somar, ele entra em uma das tendências que é o omnichannel, né? De você começar a ter não mais diferença entre canais, mas você ter uma venda, né, unificada, o que não seria de um Rappi ou de um iFood para os restaurantes hoje em dia, né? Então, ele conseguiu digitalizar esse cardápio, atender mais pessoas. Quem não conseguiu acompanhar isso, realmente aí fechou, né? Você tem o voice commerce, que é uma outra tendência de voz. Minha filha, ela só faz busca com voz e ela tem 6 anos de idade. A minha de 4 também só faz com voz. Então a gente tem, sim, tanto tudo isso, inteligência artificial, né, formas de pagamento, né, a gente está falando do Pix, entrando o WhatsApp agora. Então a gente entende que o mundo muda muito rápido, a gente precisa acompanhar, mas quem sai ganhando no final é sempre o consumidor, sempre o usuário, né, que a gente está falando também, porque por mais que você tenha uma disrupção ali, no final você hoje consegue comprar as coisas e chegar muito mais rápido, você tem uma flexibilidade, uma democratização do que você precisa comprar muito maior do que você tinha há 1 ano atrás. Então eu acho que isso é um cenário que a gente está vivendo hoje, mas tem muita coisa por vir ainda. Puxa vida. Não, e toda essa evolução que foi compulsória, né? As empresas tiveram que realmente subir o degrau aí na qualidade ou até implantar quem não tinha comércio eletrônico. E essa concorrência é muito positiva. Você pega pessoas grandes aí no mercado, como a Amazon, Mercado Livre e tantas outras lojas que têm sistemas como o seu, hoje em dia primam pelo prazo de entrega acelerado. Como comentei com você, eu comprei uma televisão aí, uma sexta-feira à noite, sábado de manhã, eu estava entregando na minha casa. É tudo de bom, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um mundo onde isso é necessário, e essa possibilidade das empresas implantarem um sistema como o que vocês trabalham, com a expertise da WebJump, está aí à disposição, né? Vou até deixar aqui na edição do vídeo a URL do site de vocês para as pessoas visitarem, né? E já podermos deixar marcado uma nova conversa, porque com certeza você sempre terá casos bacanas para compartilhar, não é? Com certeza, Xandó, vai ser um prazer falar aqui com você, a conversa foi muito boa, é a minha primeira conversa, espero que seja também 20 conversas lá, como você já teve com o pessoal aí, com o Renato lá, então eu quero realmente trocar essa ideia, é muito bom compartilhar isso com o seu público e com o mercado, estou totalmente à disposição, é um prazer. Não, maravilha, gostei muito de conhecer todo o dinamismo, o crescimento da WebJump, e com certeza nós vamos voltar a falar de novo mais para frente. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Eric Mello, ele é CCO e cofundador da WebJump. Eric, permaneça bem, seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Obrigado, pessoal. Um abraço.